Se o universo tem 14 bilhões de anos, como ele pode ter 46 bilhões de anos-luz de raio? Hoje, nós vamos falar sobre o mistério das distâncias no universo. Vamos começar com alguns fatos simples, mas surpreendentes. Esta é a Terra e esta é a Lua. Elas não são planas, isso é só uma representação, mas é uma representação em escala. A Terra tem 3,6 vezes o tamanho da Lua. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um pouco inesperado. Eu imaginava que a Lua fosse ser bem menor. Pelo menos, é isso que parece olhando daqui. Só que é claro que a gente percebe as coisas encolhendo à medida em que elas se afastam de nós. Então, nesse caso, o inesperado também tem que estar na distância entre a Terra e a Lua. Ela é provavelmente muito maior do que nós imaginamos. Essa é uma representação em escala da Terra e da Lua. E esta é a distância em escala entre elas, bastante grande. A distância da Terra até a Lua é de 384.400 km. É uma distância muito grande. Nós podemos colocar Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, no meio do caminho. E ainda sobra espaço. Sobra espaço suficiente para colocarmos também Saturno, o segundo maior planeta. Na verdade, entre a Terra e a Lua, existe espaço suficiente para acomodar todos os planetas do Sistema Solar. E isso é inesperado. Mas e o Sol? Sobrou muito pouco espaço nessa figura. É claro que o Sol não cabe nela. Só que, pensando por outro lado, essa figura inteira cabe no Sol. Na verdade, ela cabe mais de 3 vezes. O Sol tem 1.392.700 km de diâmetro, ou seja, mais do que o triplo da distância da Terra até a Lua. Mais de 3 vezes o diâmetro de todos os planetas do Sistema Solar somados. Uau! Agora, imagine a distância da Terra até o Sol. Ela é mais de 100 vezes o tamanho do próprio Sol. São mais de 149 milhões de quilômetros. E o que dizer da distância daqui até a próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol? São 40 trilhões de quilômetros. E quantos quilômetros até Andrômeda, a galáxia mais próxima? Os números ficam tão grandes que perdem completamente o sentido. É preciso usar uma outra forma para medir distâncias astronômicas. E uma boa ideia é usar a velocidade da luz. A luz viaja a uma velocidade constante de aproximadamente 300.000 km por segundo. Como ela é constante, isso permite calcular distâncias medindo o tempo que a luz leva para percorrer o caminho. Por exemplo, a luz leva pouco mais de 1 segundo para ir da Terra até a Lua. Portanto, essa distância é de 1 segundo-luz. Da Terra até o Sol são 8 minutos-luz. E daqui até a próxima Centauri são 4,2 anos-luz de distância. E até Andrômeda são 2,5 milhões de anos-luz. Ora, a velocidade da luz ser finita também significa que nós não vemos as coisas como elas são agora. A luz proveniente dessas coisas precisa ter tido tempo suficiente para chegar até os nossos olhos. Olhar para o céu é olhar para o passado. E quanto mais longe nós olhamos, mais remoto é esse passado. Nós vemos o Sol não como ele é agora, mas sim como ele era 8 minutos atrás, quando a luz que agora atinge os nossos olhos começou a sua viagem a partir dele. E a galáxia Andrômeda, nós vemos como ela era há 2,5 milhões de anos. Um telescópio é uma máquina do tempo. De qualquer forma, usar a velocidade da luz torna mais fácil falar de grandes distâncias. E para que modéstia? Vamos pensar logo na maior delas. Vamos pensar no tamanho do universo observável. O universo observável é uma esfera dentro do universo que contém tudo aquilo que pode ser observado a partir da Terra. Pelo menos em teoria, simplesmente porque a luz proveniente desses objetos já teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. A borda do universo observável contém aqueles objetos cuja luz está chegando até nós nesse exato momento. E como ele é uma esfera, e eu sou um matemático, é impossível resistir.
nós temos que calcular o seu raio. Bom, o universo tem 13,7 bilhões de anos de idade. Usando a velocidade da luz como medida, ele deveria ter 13,7 bilhões de anos-luz de raio, certo? Afinal, a ideia mais óbvia é imaginar a luz emitida no limite do universo observável viajando em nossa direção. Em 13,7 bilhões de anos, a luz viajaria 13,7 bilhões de anos-luz, e esse deve ser o tamanho do universo observável. Nada mais simples e nada mais errado. A verdade é que o universo observável é muito maior do que isso. Ele não tem 13,7 bilhões de anos-luz. O universo observável tem um raio de 46 bilhões de anos-luz, mais do que o triplo do esperado. Mas por quê? Isso tem a ver com a expansão do universo. Pense numa formiga andando em um elástico. Se esticarmos o elástico, a distância que a formiga precisa percorrer para chegar até nós é maior do que ela precisaria caso o elástico estivesse em repouso. A mesma coisa acontece com a luz no universo em expansão. A luz de um ponto que está na borda do universo observável está chegando agora na Terra e foi emitida pouco depois do começo do universo, há 13,7 bilhões de anos. Só que em todo esse tempo que a luz levou para chegar até nós, o universo continuou se expandindo. Isso significa que, na verdade, o ponto de onde essa luz veio não está mais no mesmo lugar de 13,7 bilhões de anos atrás. A expansão do universo levou esse lugar para bem mais longe nos dias de hoje. E o lugar de onde a luz partiu também não poderia estar a 13,7 bilhões de anos-luz de nós no passado. Ou pelo menos do ponto onde nós estaríamos no passado, caso a Terra já existisse naquela época. Por causa da expansão do universo, a luz de pontos a uma distância de 13,7 bilhões de anos-luz no passado remoto não teria tido tempo de chegar até nós. Na verdade, com a expansão acelerada do universo, ela nunca chegará até nós. A grandes distâncias, o universo se expande mais rápido do que a luz. Então, a luz que vemos hoje de um objeto no limite do universo observável veio de um ponto que estava muito mais perto de nós no passado. No caso, ele estava a somente 42 milhões de anos-luz de distância de nós. Milhões e não bilhões. Hoje, esse ponto de luz emitida lá atrás foi deslocado para 46 bilhões de anos-luz de nós graças à expansão do universo. Ou seja, de lá para cá, o espaço foi esticado mais de 1000 vezes. É a mesma coisa que acontece com a formiga no elástico. Para chegar até nós agora, como estamos esticando o elástico, a formiga deve ter partido de um ponto mais próximo de nós do que aquele de onde ela teria partido caso o elástico não tivesse sido esticado. E esse ponto real de partida foi esticado para muito além de quando a formiga começou a sua jornada. Por isso, calcular o raio do universo observável dá um valor muito maior do que à primeira vista poderíamos imaginar. Afinal, nós queremos saber onde está hoje o ponto cuja luz levou 13,7 bilhões de anos para nos atingir, levando em conta que o universo se expande. A luz passa pelo mesmo problema da formiga no elástico. Agora, o que é exatamente essa luz que vem do limite do universo observável e levou mais de 13 bilhões de anos para nos atingir? O que é esse passado remoto que nós observamos somente agora? Para responder a isso, precisamos conhecer mais sobre a própria criação do universo. Mas isso não seria ousadia demais? Saber sobre a origem de tudo parece estar além da nossa capacidade humana. Parece até uma coisa divina. Bom, talvez um padre possa ajudar com isso. E foi justamente um padre belga, Georges Lemaitre, quem formulou primeiramente a teoria do Big Bang. Bom, além de padre, ele era matemático e físico, e formulou um modelo teórico do universo em expansão a partir das equações da relatividade geral de Einstein. E isso foi em 1927, 2 anos antes de Hubble confirmar observacionalmente que o universo estava mesmo se expandindo. Nos primórdios do universo, tudo era muito quente e denso. Ele parecia uma espécie de sopa opaca de plasma. Era tão denso que nem os fótons conseguiam andar muito tempo sem serem capturados novamente por elétrons. Conforme a expansão foi avançando, porém, a densidade foi diminuindo e os fótons começavam a viajar livremente.
Esses primeiros fótons livres, emitidos nos tempos do universo primordial, compõem a chamada radiação cósmica de fundo e representam os primeiros raios de luz que realmente percorreram o universo. A existência dessa radiação foi prevista teoricamente pelo físico George Gamow em 1940. A base das suas ideias foi a obra do padre Georges Lemaitre. Essa radiação cósmica de fundo representaria o resquício mais antigo que poderíamos observar do universo. Lembre que olhar para o céu é olhar para o passado. Então, essa radiação representa o ponto mais distante no tempo em que nossas observações podem chegar. Ou seja, o limite do universo observável que estamos vendo hoje é justamente a luz do universo primordial, como ele era há quase 14 bilhões de anos. A cada instante, estamos sendo bombardeados por essa radiação cósmica de fundo, que representa fótons do universo primordial que viajaram por mais de 13 bilhões de anos até atingirem a Terra. Pelo menos essa é a teoria. A grande questão é: como detectar essa radiação cósmica de fundo na prática? Se você for bem jovem, talvez não tenha tido contato com as TVs analógicas, mas os mais velhos se lembram bem dos irritantes chuviscos que apareciam quando a TV era colocada em um canal inexistente. Esses chuviscos são estática, e uma pequena fração dessa estática é gerada pela radiação cósmica de fundo. A primeira detecção da radiação cósmica de fundo foi feita pelos físicos Arno Penzias e Robert Wilson. 24 anos depois da previsão teórica de Gamow, lhes rendeu um prêmio Nobel em 1978. Você deve imaginar o incansável trabalho por trás dessa descoberta, com instrumentos refinados sendo desenvolvidos e aprimorados ao longo de décadas, apenas para servir à ambição de detectar essa importante relíquia do universo primordial. Visualize bem esse cenário inspirador de pesquisa obstinada necessária para ganhar um Nobel. E agora esqueça porque ele está errado. Essa é uma das maiores provas de como o acaso pode estar por trás de grandes sucessos. Esse foi um prêmio Nobel ganhado graças à mais pura sorte. Penzias e Wilson não estavam buscando a radiação cósmica de fundo. É bem possível que eles sequer soubessem qualquer coisa relevante sobre ela. Eles eram físicos trabalhando para o Bell Labs, uma divisão de pesquisa da AT&T, uma empresa de telecomunicações. E eles estavam trabalhando com uma antena nova dedicada a operar na faixa de micro-ondas. Penzias e Wilson estavam fazendo seu trabalho de eliminar ruídos do receptor. Mas apesar dos seus esforços, persistia um ruído de fundo que eles não conseguiam atribuir a nada. Eles chegaram até a subir na antena e viram que ela estava cheia de fezes de pombo e morcego, que é um material dielétrico que causa interferência. Após uma trabalhosa e desagradável limpeza, o ruído diminuiu, mas ainda podia ser detectado. E ele era o mesmo em todas as direções para a qual apontassem a antena. Enquanto isso, em Princeton, Robert Dicke era quem estava de fato trabalhando para detectar a radiação cósmica de fundo. Só que Princeton não tinha os mesmos recursos do Bell Labs. Então, o seu equipamento não era sensível o suficiente para conseguir a detecção em 1964. Quando tomou notícia dos resultados de Penzias e Wilson, Dicke soube exatamente o que era. Tudo se encaixava, especialmente a temperatura do sinal de micro-ondas, de apenas 3 Kelvin, e o fato de o sinal ser o mesmo em todas as direções. O Nobel de Penzias e Wilson foi como achar petróleo ao cavar o quintal para construir uma piscina. A radiação cósmica de fundo nos ajuda a compreender melhor como ocorreu a expansão do universo, já que ela é um retrato das primeiras centenas de milhares de anos de quando essa expansão começou. E apesar de recebermos essa luz do universo primordial, como ele era há mais de 13 bilhões de anos, a região de onde esse sinal foi emitido é certamente hoje muito diferente e está a uma distância 1000 vezes maior de nós desde quando a luz foi emitida, devido à expansão do universo. Provavelmente, hoje essa região está repleta de estrelas. Só que, a 46 bilhões de anos-luz de distância, nós jamais poderemos ver como essas estrelas estão hoje, nem se esperarmos bilhões de anos. Elas estão numa região que se afasta de nós mais rápido do que a luz, por causa da expansão acelerada do universo, que aumenta com a distância.
sua luz de hoje jamais conseguirá nos encontrar. Nós vemos essa parte do universo nascer, mas nunca veremos como ela evoluiu para os dias atuais. Apesar do universo estar em expansão, a cada segundo, recebemos pela última vez a luz de dezenas de milhares de estrelas, que depois de ter o seu último brilho atingido a Terra, entram para a lista dos objetos que se afastam de nós mais rápido do que a velocidade da luz e que jamais poderemos ver novamente. Eles estão perdidos para sempre. Aproveite para olhar o céu enquanto ele ainda é repleto de bilhões de galáxias. Esse é um privilégio que um dia irá acabar. Se por um lado, o universo observável cresce com o tempo, por outro lado, ele vai ficando cada vez mais vazio e escuro. E para saber por que o céu é escuro à noite, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre o paradoxo de Olbers e a razão de por que o espaço é escuro. Se você curtiu esse vídeo, com certeza vai curtir esse também. E logo abaixo tem também uma outra sugestão para você continuar aqui no canal. Foi um grande prazer fazer esse vídeo para você e até breve.